começamos. Poliana, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Uma noite abençoada para todos vocês. Hoje eu mudei um pouquinho o horário, né? Era para ter feito de manhã a live, mas não foi possível. Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite. Gente, eu tô limpando meu óculos aqui, que tá um horror de sujeira aqui. Eu acho que por causa da claridade, eu acho que vai até aparecer aí a sujeira, a mancha do óculos. Noite. É tudo bem com vocês, meninas? Deusinha, seja bem-vinda. Auane, seja bem-vinda, Flor. Cida, seja bem-vinda também. Boa noite. Glória a Deus. Estamos aqui horário diferente hoje, né? E se vocês estão ouvindo, esse é o Tony. Raquel, seja bem-vinda. Boa noite. Glória a Deus. O Tony, gente, ele é um cachorrinho especial. Ele é um pug, mas ele é especial. Ele tem hidroencefalia, ele dá convulsão, ele tem que tomar Gardenal. Andressa, seja bem-vinda, boa noite. Então, gente, esse cachorrinho, ele é muito limitado. Mas eu amo tanto ele, gente, vocês têm noção, sabe? E aí agora ele tá fujando, gente. Ó, vocês estão ouvindo? É o latido dele. Aí ele tá fujão agora, a gente abre o portão e ele sai correndo. E ele, gente, é uma alegria, sabe? Vocês têm noção, tanto que ele é alegre. Com todas as limitações dele, ele é alegre. E aí, gente, eu amo demais os meus cachorrinhos, né? Eu amo demais o Tony e a Sininha. A Sininha, ela é uma pincher. Minha voz tá diferente, Sininho? Sininho, Sininha é a minha pincher. Minha voz tá diferente, Deusinha? Tem acontecido isso muito, né? Que a voz fica robotizada. Então tá acontecendo isso muito com muitas pessoas. Coisa mesmo da internet. Hoje eu vi também uma pessoa falando que essa questão de cair as lives também tá acontecendo muito. Quando o Instagram, ele tá limitando. Hoje essa pessoa falou que o Instagram tá que alguém, né, gente, eu não tô nem sabendo o que pode, o que não pode mais falar, pra vocês terem uma ideia. Mas vamos lá, uma hora a gente aprende, né? Aí o que pode, o que não pode. Mas o Senhor é conosco, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos colocar nossa live diante do Senhor, nossa vida diante do Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, colocamos, ó Deus, essa live diante do Senhor. Eu te peço aonde, Senhor Jesus, que essa live chegar, onde a minha voz chegar, Senhor Jesus, que chegue junto também a Tua voz, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz, ó Jesus, a falar, meu Deus, onde essas lives e a minha voz chegar. Que seja o Senhor falando por mim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos hoje no livro de João, capítulo 9, amém? Deixa eu tirar aqui. Coloquei no silenciou, gente, porque a mensagem assim, ó, vup, vup, vup. Eu vou tampar aqui com a cabeça para tirar a claridade que tá ali, batendo ali forte. Amém? Então vamos lá, João capítulo 9, que diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença,
E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito todo lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e agora eu estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Ele respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e agora eu estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também. Não sabemos. Perguntai a ele: idade ele tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isto é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador eu não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vô-lo disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí foi meio que uma, como é que fala aquela palavra? Tem uma palavra aí que eu esqueci. Olha que eu lembrar agora e eu falo, tá? Quereis vós também tornar-vos discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas estes nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores,
Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é o Senhor, para que eu nele creia? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Queridos, se você tiver a curiosidade, você pode contar aqui, sejam todas bem-vindas. Mas se você tiver a curiosidade, você pode contar aqui quantas vezes esses fariseus perguntavam quem era Jesus e como aquele cego de nascença conseguiu enxergar. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem contar aqui. Na verdade, eu até quis contar, mas eu me esqueci de contar. Eu quis ter contado antes para vocês, mas eu esqueci. Mas depois vocês contem aí, porque eu também vou contar. Mas foram várias vezes em um só capítulo que os fariseus ficaram instigando aquele homem que antes era cego. Ficaram perguntando para ele várias vezes como aquilo poderia ter acontecido. Quem foi que fez a cura? Mas como foi que você voltou a enxergar? Foram várias vezes que eles interrogaram, perguntando aquilo. No versículo 1 fala assim, que Jesus, ele estava caminhando. Jesus, ele estava caminhando. E ele viu, irmãos, olha só, é uma revelação do alto. Presta atenção. Jesus estava caminhando e ele viu um homem que era cego. Uma pessoa que é cega, o que ela não faz? Ela não vê. Jesus tinha os olhos abertos, os olhos espirituais abertos e os olhos naturais abertos. Ele viu que tinha um homem que não poderia ver, um homem que era cego, e viu que este homem era cego de nascença. Num só versículo, nós vemos esse sentido. Lembram dos 5 sentidos espirituais que nós estudamos? Em um só versículo, nós vemos esse sentido da visão por 2 vezes. Jesus viu que o homem era cego. Jesus viu que o homem não podia ver. Mais uma vez, eu quero ressaltar aqui a importância desse sentido que é a visão. A visão. Mais uma vez eu quero ressaltar a importância de nós termos visão espiritual aberta para ver o que está acontecendo, para ver as situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, nós precisamos entender, gente, é minha cachorrinha, igual eu falei para vocês, tá? É a minha Pinche, que é escandalosa. Não se preocupe.
E então, mais uma vez eu quero ressaltar para vocês a importância desse sentido que é a visão. Existe uma máxima que ela é assim: o homem, ele vai pelo que vê, e a mulher, ela vai pelo que sente. Quem já ouviu falar essa máxima aí, que as pessoas dizem, os pregadores, até eu mesmo digo, até eu mesmo já falei e falo, porque é uma verdade. Um homem, ele vai muito pela aparência da mulher, né? E a mulher, ela vai muito pelo sentimento. Então, quando nós falamos sobre esse sentido, que é a visão, aqui eu posso dizer: homens, tenham cuidado. Homens, tenham cuidado com o que você vê. Tenham cuidado com o que está entrando nos seus olhos. Tenham cuidado. Mas e as mulheres? As mulheres também. Tenham cuidado com a sua visão. Tenha cuidado com aquilo que você vê. Tenha cuidado. Minha irmã, tenha cuidado para você não fazer um homem ver aquilo que vai fazer ele pecar. Mulheres, tenham cuidado, porque se você fazer um homem olhar para você, se você for uma pessoa sensual e você fazer um homem olhar para você com sensualidade e fazer o homem pecar, ele vai pecar, mas você também vai pecar. Você também vai sofrer as consequências desse pecado. Entende? Pastora, mas o que tem a ver aqui? Falar da mulher com sensualidade e do homem que vê. Tem tudo a ver. Aqui fala que esse homem, ele era um cego de nascença. Ele nasceu cego. Acontece que neste capítulo, Jesus, ele está se referindo à cegueira espiritual. Jesus, ele fez um ato profético. Ele fez um ato profético. Mas antes de Jesus fazer o ato profético, ele começou, os discípulos chamaram ele de mestre. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Mestre. Quem é um mestre? É uma pessoa que é apta para ensinar. Tem pessoas que têm o dom de mestre, que é o dom de ensinar. E os discípulos perguntaram: mestre, o senhor que sabe de todas as coisas, que tem o dom de ensinar, me responda, quem pecou? Foi ele mesmo que pecou ou foram os pais dele que pecou? E Jesus, primeiro, antes, peraí, gente, uma ligação, só um minutinho. Jesus, antes dele fazer o ato profético, ele ensinou. Ele ensinou para os discípulos. Ele disse, é necessário... Jesus primeiro respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas essa cegueira é para que se manifeste nele as obras de Deus. E nesse versículo eu provo para vocês que aqui Jesus está falando da cegueira espiritual. Jesus aqui está falando de cegueiras espirituais. Jesus falou, ninguém pecou, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Amados, quando nós somos pessoas cegas espirituais, quando nós estamos cegos espirituais, é muito difícil as obras de Deus se manifestarem em nós. É muito difícil quando nós estamos cegos espirituais. Cegos espirituais quer dizer que nós não conseguimos enxergar além daquilo que os olhos veem. Às vezes tem situações que nós podemos ver a olho nu,
Mas existe ali um lado espiritual diante daquela situação que nós precisamos aprender a ver. Um exemplo. Um casal começa a brigar. Um casal começa ali a discutir do nada. E começa, né, ali uma briga do nada. Só que quem tá ali, ou o próprio casal, não consegue perceber que aquilo ali foi um dardo inflamado do maligno para que aquela situação acontecesse. Então, tudo que eles estão vendo ali é a briga, é a discussão, porque eles estão olhando apenas com os olhos naturais. Mas Jesus aqui, ele nos dá, não é uma ordem, mas ele nos faz um chamado para que nós possamos ver as coisas além dos olhos naturais. Jesus faz um chamado para nós vermos além do olho nu, além daquilo que nós estamos vendo. E hoje eu estava até falando com meu filho, com o João Vitor. Eu estava uma situação que aconteceu com ele, mas eu disse para ele: meu filho, o diabo ele não tem o poder. Se ele te roubou, você precisa confrontar. Eu estava falando para o João Vitor, você precisa confrontar o diabo. Você precisa dizer: Satanás, você está querendo me roubar. Mas eu te digo que em nome de Jesus, você vai me devolver tudo que você está querendo me roubar. E eu não aceito ainda só o limite, eu quero o dobro. Eu quero o dobro de tudo aquilo que você tem tentado me roubar, tem me roubado. Amados, é a palavra de Deus que nos diz. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas além dos olhos naturais. E nós precisamos confrontar o inimigo. Nós precisamos confrontar Satanás. E dizer: escuta, você está me roubando nessa área. Mas ouça, em nome de Jesus, você vai me devolver. E você vai me devolver tudo em dobro. Nesse caso, o que esse homem tinha perdido foi a visão espiritual. Ele já nasceu sem a visão. Mas nós podemos colocar aqui, muitas pessoas estão sendo roubadas nos seus relacionamentos. Muitas pessoas estão sendo roubadas na sua vida emocional. Muitas pessoas estão sendo roubadas na sua vida sentimental, profissional, familiar. Muitas pessoas estão sendo roubadas em várias áreas da sua vida. E o que nós temos que fazer é enxergar além do natural. Poxa, essa situação aqui não tá normal não, peraí. Essa situação aqui não tá normal, não é normal acontecer. E aí você entra em batalha espiritual. E aí você fala: Satanás, em nome de Jesus, você que está atuando nessa situação, eu te ordeno que em nome de Jesus você bata em retirada. Você veio por um caminho, mas por 7 caminhos você fugirá. É necessário nós conhecermos a palavra de Deus. É necessário nós conhecermos as escrituras para que nós possamos fazer o diabo nos respeitar. Meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer as escrituras para que você expulse o diabo do seu caminho. Para que você possa fazer Satanás te respeitar. É preciso conhecer a palavra de Deus. Jesus primeiro ensinou os discípulos. Primeiro Jesus ensinou. E depois Jesus fez um ato profético. E o ato profético que Jesus fez foi: cuspiu no chão, fez uma laminha, pôs no olho daquele cego e depois mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Deixa eu dizer algo para vocês. Você precisa ser uma pessoa munida de atos proféticos. Amados, nós precisamos ser pessoas munidas, cheias de munição,
Atos proféticos são munições contra os dardos inflamados do maligno. Presta atenção. Atos proféticos são munições. As pessoas vão dizer que você está doida. As pessoas vão dizer que você está louco. As pessoas vão dizer que você endoidou de vez. Você está maluco. Muitas pessoas vão te criticar. Muitas pessoas vão ser incrédulas, vão dizer que atos proféticos não existem. Mas o principal, muitas pessoas vão dizer que você não é apto, você é tão pecador que você não é apto para fazer um ato profético. Sabe? Aquelas pessoas quartas, sabe as quartas pessoas da Trindade? Elas vão dizer para você, nossa, você não está apto para fazer ato profético porque você é muito pecador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não sabe ainda quem você é em Deus, a partir de hoje você precisa saber. A partir de hoje você precisa saber quem você é em Deus. Para que quando essas quartas pessoas da Trindade chegarem em você e dizer que você é pecador demais, e dizer que você não é apto ou apta para fazer um ato profético, você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei quem eu sou naquele que me formou. Sabe a coisa mais linda que eu achei nesse capítulo? Os pais dele, com medo de ser expulsos da sinagoga, falou lá para os fariseus, olha, eu não sei de nada, pergunta para ele, porque ele já tem idade para te responder. Ou seja, eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Mas eles em momento nenhum protegeram o filho deles. Aqui não fala a idade que esse homem tinha, mas não interessa. Não interessa, era filho. E eles não protegeram o filho deles. O filho deles, que era esse cego de nascença, foi expulso da sinagoga, porque ele manteve a sua palavra. Ele manteve a sua palavra. Olha, quem é ele eu não sei, mas que ele me curou, ele me curou. Mas que ele me libertou, ele me libertou. Ele foi expulso, o filho que era cego de nascença foi expulso da sinagoga, porque os seus pais não o protegeram. Minha irmã, meu irmão, eu tô olhando para você, peraí, tô olhando no seu olho, de olho para olho, aqui. Não importa a idade que o seu filho tem. Não importa a idade que o seu filho tem, ele nunca vai deixar de ser seu filho. Proteja o seu filho espiritualmente. Porque naturalmente é claro que nós não conseguimos. Naturalmente, não tem como você estar em todos os lugares que o seu filho está para protegê-lo ou para tentar. Mas espiritualmente, o seu filho pode ter a idade que for. Você tem a obrigação de proteger os seus filhos espiritualmente. Você tem a obrigação de entrar em batalhas espirituais para proteger o seu filho ou a sua filha. Esses pais aqui foram negligentes. Pergunta para ele já tem idade para responder. Se fosse eu, irmãos, se fosse eu, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou falar aqui. Mas eu peitava esses fariseus mesmo. E dizia, e falar, eu não tô nem aí, pode me expulsar daqui. Porque agora eu vou seguir aquele que tá fazendo a benfeitoria pro meu filho. É aquele que amou o meu filho e curou o meu filho. Pode me expulsar, porque eu vou estar onde o meu filho estiver. Pais, protejam seus filhos espiritualmente. Hoje eu estava lá no meu trabalho
E eu estava na cozinha, estavam reunidos alguns funcionários na cozinha. E eu fui na pia. E o meu pensamento o tempo todo nos meus filhos. E aí de repente eu comecei a orar em voz alta. Eu falei, Senhor, oh Deus, vá de encontro com meu filho, vá ao encontro do meu filho. E comecei a orar pelos meus filhos. E aí os meninos, claro que eles não estavam sabendo o que eu estava fazendo, né? Porque eles estavam conversando. E aí um deles chegou até mim e falou o que ele estava falando. E a outra que estava perto falou assim, a pastora está aqui orando, você está falando essa coisa. Ele, mas eu não vi que a pastora estava orando. Eu falei, não se preocupe, pode continuar falando o que vocês quiserem, pode continuar fazendo o que vocês estão fazendo, gente. Não se preocupe, porque eu estou aqui em espírito, meu espírito está no Senhor, eu estou aqui conversando com vocês, estou aqui com vocês, mas eu estou em espírito de oração pelos meus filhos. Amados, hoje, sabe, eu quero encerrar essa palavra aqui dizendo para você, primeira coisa, você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. A segunda coisa, atos proféticos precisam ser munição para sua vida. O que é um ato profético? Pega óleo de unção, unge lá as roupas dos seus filhos, unge a roupa do seu marido. Eu não tenho marido, mas eu quero me casar. Começa a ungir o seu dedo direito. Fala, Senhor, eu quero um casamento, eu quero um homem de Deus, eu quero uma mulher de Deus. Senhor, eu quero uma mulher, Senhor, que seja segundo a tua vontade. Senhor, eu quero um marido. Deus, eu quero casar. Começa a ungir o seu dedo de noivado, o seu dedo de casamento. Começa a ungir. Ouça o Espírito Santo. Ouça o que ele tem a te dizer. Ouça qual é a direção que o Espírito Santo tem a te dizer. Pare de ser dependente de pessoas para te dizer o que você tem que fazer. Ouça o que o Espírito Santo, quem tem espírito, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mesmo Deus que fala comigo, ele fala com você também. Amados, para encerrar essa palavra, eu quero dizer algo para você. O mesmo Deus que curou esse cego, ele está dizendo para você hoje, me clame para que eu possa te curar. E me clame para que eu possa te libertar da cegueira espiritual. Me clame para que eu possa te curar, mas também me clame para que eu possa te libertar da cegueira espiritual. Sabe, amados, eu ouço muitas pessoas dizerem que não teve tempo para Deus. Eu ouço muitas pessoas dizerem que estão cansadas, que estavam cansadas. E um versículo chave aqui para terminar essa live, olha só, é o versículo 4. Diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, ou seja, as obras de Deus. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo para você, faça a obra de Deus enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda é tempo. Faça a obra. Você que negligencia a obra de Deus, você que negligencia o que Deus colocou nas suas mãos, deixa eu te falar, cuidado, porque a noite ela vai chegar. Quando você não puder mais fazer a obra, quando a noite chegar e você perceber que você não pode mais fazer a obra, você vai lamentar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo que Deus colocou em minhas mãos antes? Por que eu não fiz? Aí já vai ser tarde demais. Você que negligencia a obra de Deus, vai chegar um dia que você vai desejar e não vai mais poder. Amados, deixa eu dizer algo para você. Eu tenho uma rotina muito cansativa, tanto no físico, mas principalmente mental.
A minha mente, ela não para. A minha mente, ela faz assim, ó. A minha rotina, hoje, se vocês perceberem, se vocês não, eu sei que todos vocês perceberam. Hoje, eu não tenho vergonha de dizer para vocês. Hoje, eu não tenho condições, muitas condições físicas de estar em muitas programações. Hoje eu não tenho condições, muitas condições físicas para ir em muitos lugares, para fazer muitas coisas. Porque eu fiz um post hoje, tá? Hoje, depois você vê, eu coloquei lá. Eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, porque eu tenho que cuidar do meu pai, que é idoso. Eu sou pastora, eu trabalho fora. Os afazeres domésticos da minha casa sou eu que faço. E muitas pessoas falam pra mim assim, nossa, mas a senhora precisa de alguém pra te ajudar, né? Por que a senhora não arruma alguém pra te ajudar a fazer as coisas? Paga uma empregada. Por que a senhora não paga uma empregada? Tem que ter uma empregada. Eu tenho, irmãos. Eu teria que ter. Eu teria que ter alguém pra me ajudar. Mas infelizmente eu não tenho. E infelizmente hoje eu não tenho condições também financeiras para isso. Eu não tenho. Então é eu que tenho que fazer. E eu não sou uma dona de casa que negligencia as coisas de casa. Eu detesto casa mal arrumada. Eu detesto serviço de casa, roupa suja. Eu detesto. Então eu faço. Porque minha mãe me ensinou assim. Minha mãe me ensinou que eu tinha que ser uma boa dona de casa. Então, eu sou uma boa dona de casa. Os meus filhos, não é porque tem 20 anos, o outro tem 15, eles precisam de mim. Eu sou uma mãe muito presente na vida dos meus filhos. Eu converso com eles, eu dialogo com eles, eu oro com eles. Eu faço sim as coisas para eles, as coisas que eles podem fazer, eles fazem. Mas aquilo que é minha obrigação como mãe, eu faço, eu não negligencio. E eu faço de tudo. De tudo. Eu trabalho fora e eu faço de tudo. Um pouco. Mas se tem uma coisa que eu não faço, é trocar. Não sei se vocês já repararam, mas na parte da manhã eu só pego o meu celular depois das 9. Depois das 9, depois das 10 da manhã, sabe por quê? Só pra continuar aqui, eu já tô terminando. Eu não tenho o hábito, gente, de já acordar, porque tem gente que dorme já com o celular ali do lado e já acorda, né? Já acorda. Eu não tenho esse hábito. Eu não tenho. Eu não tenho o hábito de ficar dirigindo e olhando o celular. Primeiro, porque eu não dou conta. E segundo, porque eu não tenho esse hábito mesmo. A coisa que eu mais detesto, irmãos, é estar conversando com alguém, é estar conversando, estar numa roda de conversa, ou eu estar junto com meu marido, ou eu estar junto com meus filhos, ou eu estar em algum lugar, ali numa roda entre pessoas. A coisa que eu mais detesto é quando alguém começa a mexer no celular, começa a conversar no celular ali perto de mim. Porque eu entendo isso como um desrespeito à minha pessoa. Eu não gosto de fazer isso. E se eu fizer isso, pode ter certeza que é porque é algo realmente muito necessário. Mas eu odeio, é uma palavra forte, mas eu odeio pessoas que estão perto de mim, conversando comigo e mexendo no celular ao mesmo tempo. Isso me entristece, isso muito, porque eu sei que é uma falta de controle, é uma falta de domínio próprio. Então, irmãos, por que eu tô falando isso pra vocês? É porque as pessoas têm tempo para olhar o celular o dia inteiro, tem tempo para dirigir falando no celular, tem tempo para levantar e já olhar o celular, tem tempo para ficar no Facebook, tem tempo para ficar olhando sobre política, tem tempo para pesquisar um monte de coisa, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus. Mas não tem tempo para orar. Não querem fazer. Você acha que uma pessoa que fica no Facebook o dia inteiro, essa pessoa vai ter interesse em fazer a obra de Deus? Você acha que uma pessoa que só vive no celular o tempo todo, olhando coisas, você acha que essa pessoa vai ter interesse de fazer a obra de Deus? Eu tô contando isso tudo pra vocês, qual que é, por cima, a minha rotina. Sabe por quê? Porque a minha rotina, em primeiro lugar, de tudo isso que eu faço, de tudo isso que eu sou,
Deus é em primeiro lugar na minha vida. Deus é em primeiro lugar na minha vida. E tem muitas pessoas que ficam chateadas, tem muitas pessoas que ficam me jogando em direta. Ah, porque a senhora não foi na cela, porque a senhora não foi na comunhão tal, porque a senhora não foi... Deixa eu dizer algo pra você, quem sabe de mim sou eu. Se eu não fui é porque eu não consegui ir. E não é porque eu não amo, não. Não é porque eu não amo as pessoas. Não é porque eu estou desdenhando das pessoas, não. Ninguém veio aqui na minha casa, ofereceu, pastor, eu vou lavando uma louça pra senhora aí e nós vamos conversando, pode ser? Pastora, eu vou lavar pelo menos pecinhas de roupa aí pra senhora e nós vamos conversando, pode ser? Pastor, eu passo um paninho na sua casa e nós vamos conversar. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Se Deus não for o primeiro lugar em nossas vidas, nós nunca teremos munições. Nós sempre vamos ficar, meu Deus do céu, olha como está a política, misericórdia, olha o que está acontecendo lá em tal lugar, os desastres que estão acontecendo, meu Deus, misericórdia, olha tal lugar, as árvores caindo, meu Deus, olha tanta catástrofe que está acontecendo. Deixa eu te falar, você ficar vendo essas coisas não vai te dar munição para você vencer o Satanás, não. Você ficar vendo com os olhos naturais, nada disso vai te dar munição contra o inferno, não. Então, amados, nós precisamos ser libertas da cegueira espiritual. Todos nós precisamos ser libertos da cegueira espiritual. Amém? E essa é a palavra que eu tenho para deixar hoje, né? E se você estiver conseguindo ler os 2 capítulos, se você estiver conseguindo, nós vamos chegar nesse desafio, nós vamos chegar com excelência, nós vamos chegar com vitória nesse desafio de 44 dias com Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua mão aqui. Aliás, antes de nós orarmos, eu quero pedir para vocês, compartilhe essas lives. Eu tô falando as lives porque agora são 2, porque elas ficam caindo, né? Compartilhe, gente, curte, comente, compartilhe essas lives com mais pessoas, para que mais pessoas ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas através dessas lives. Posso contar com você? Posso contar? Então, amém. Coloque a sua mão junto com a minha. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa noite, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Eu te peço nessa noite que o Senhor nos ajude a olhar além do natural. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a olhar além das circunstâncias. Que o Senhor tire de nós toda cegueira espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a praticar o que a Tua palavra nos diz, o que a Tua palavra nos ensina. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor vá ao encontro agora. Senhor Jesus, que onde a minha voz estiver chegando, que onde essas lives estiver chegando, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam restauradas, casamentos sejam restaurados. Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Senhor, que onde a minha voz estiver chegando, a Tua voz também chegue em primeiro lugar. Senhor, que a Tua presença chegue em primeiro lugar. Senhor, que pessoas que estão desviadas do Teu caminho volte para Ti. Senhor, eu te peço nessa noite que haja, Senhor, a Tua graça, que haja a Tua presença contínua sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz e que nós possamos ver com os olhos espirituais para sabermos lutar. Senhor, que nós possamos ser munidas para enfrentarmos os desafios da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, seja engrandecido o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, uma boa noite. Deus abençoe vocês e até amanhã.